90% dos jovens não tinha noção de absolutamente nada do que estava acontecendo no Brasil. Aqueles que têm muito interesse no poder são os mesmos que têm muito interesse em mistificar a política como uma coisa suja. Política, primeiro, que nós fazemos em todas as nossas ações, e segundo, que é uma declaração de amor ao próximo. Nós temos que dividir um pouco mais a riqueza do mundo. E os movimentos de gênero são estúpidos, são de fight, de briga com o próximo. E não é essa coisa que o jovem tem que fazer. Quem é a Maris Laurenti por ela mesma? Tadinha. Eu nasci de uma mãe e de um pai maravilhosos. No 8º mês de gravidez da minha mãe, em Blumenau. Meu pai era paulista, do interior, de Gavião Peixoto, que hoje é considerada a cidade com a maior qualidade de vida do Brasil, porque está lá uma fábrica da Embraer. Mas era de uma família humilde, de 7 filhos, imigrantes italianos, mas pobre, mas culta. Os filhos andavam 7 quilômetros descalços, às vezes, para estudar. Todos estudaram. E meu pai virou bancário e conheceu a minha mãe, que era de Blumenau, eles viveram entre Taió, Indaial e Blumenau. Uma família que tinha um patrimônio legal. E a minha mãe tinha um posto de gasolina no norte do Paraná, em Paranavaí. Meu pai era bancário lá, ela sempre ia no banco depositar a féria do dia, era uma mulher muito bonita, namorava um príncipe. E meu pai se apaixonou, que era um gato, e ela também. Se apaixonou e eles aí casaram. Aliás, ela fugiu dele porque ela engravidou, safadinha. E ele veio atrás e casaram. Eu nasci em Blumenau em 1957. Meu pai depois foi transferido para Joinville para ser gerente do nosso banco, que era um dos 3 bancos daqui, ficava na Rua das Palmeiras, e aí nós viemos para cá. Então eu sou joinvilense. Morei muito tempo fora, uns 20 e poucos anos, mas sou apaixonada pela cidade onde eu morei até sair daqui aos 27, né? Era outra cidade, eu achava que eu pertencia muito a ela. Hoje, eu praticamente não me acho mais nela. Por quê? Porque ela cresceu muito, os meios de produção mudaram muito, havia mais intimidade entre as pessoas de todas as classes aqui, eu sentia isso. Como eu acho que é um fenômeno de todos os lugares, né? Então, e aqui virou um lugar assim, estranho para mim, né? Cresceu muito em algumas coisas e decresceu em outras. Do ponto de vista cultural, eu acho que decresceu muito.
cultural, quando você fala cultural, na área das artes, enfim, né? Porque culturalmente está enriquecida, é uma cidade que tem todas as etnias, gente do Brasil e do mundo, né? Então, eu sou uma pessoa curiosa e solidária, sempre fui, e política desde pequena. Eu lembro do meu pai chegando do banco, eu tinha 7 anos, ele botava o carro, o DKV, na garagem e ficava escutando a Hora do Brasil, e eu do lado dele. Era a época exatamente 64, quando estourou a Revolução. O dia que estourou, eu me lembro, o golpe de 64, na Hora do Brasil, eu estava com meu pai no DKV, dentro da garagem. Pois bem, aos 10 não, porque eu acho que demorou muito mais. Mas enfim, a primeira eleição para prefeito, eu ainda era uma menina e eu anotava, ouvindo a rádio, todos os votos urna por urna. E eu torcia pelo Pedro Ivo, que era MDB. E aprendi em casa isso, com a minha mãe, que era movida certamente pelo lado cristão, e ela era luterana, então não era carola católica, nada, ela era solidária. E o meu pai, que tinha uma veia socialista, né? Então a gente conviveu muito isso dentro de casa. Meu pai era um intelectual, um homem que lia muito, e a minha mãe era uma pessoa acostumada, a família rica, tinha um monte de empregados, mas era civilizada. Então eu me lembro que ela todos os anos, quietinha, costurava 12 dúzias de roupa para pobres, crianças, e ia distribuir ela mesma. E era muito convidada, porque para lanche, antigamente era moda isso, lanche, coisas beneficentes. E ela dizia, eu vou gastar R$1.000 no salão e vou conseguir num bingo para gente pobre 200, eu não vou. Então, e um outro exemplo, na minha comunhão, são coisas emblemáticas assim que vão moldando a gente. Ela me perguntou, semana que vem é a tua comunhão, tua primeira comunhão, filha. Você sabe por que você está recebendo isso? Claro, né, mãe? Eu fiz catecismo. Então, ótimo. Então, você sabe que trata-se de um privilégio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai me ajudar a fazer 100 tablados de cuca e nós vamos levar para as crianças no asilo. E acabou comigo, porque eu estava pensando numa belíssima festa, enfim. Mas eu ajudei ela e nós enchemos o DKV 2 vezes e a festa da minha comunhão foi isso. Então são coisas que moldam a tua personalidade. Não acho que tenha sido uma coisa ruim que ela tenha feito, sabe? E era uma pessoa econômica, de bom gosto. Os ternos do meu pai ela virava do avesso, fazia roupa pra gente. Ela nos ensinou a ter um gostinho, assim, uma coisa estética. Meu pai também tinha isso, não gostava de porcaria, mas sem futilidade. Com 23 anos, o Antônio Mir, que era um grande amigo meu, para mim um dos maiores artistas de Santa Catarina,
e um artista que há de ser reconhecido mais justamente, eu acho que em breve no Brasil mesmo. Ele tinha uma alma de artista, era meu amigo particular e eles acompanhavam o trabalho que eu fazia como estudante, que era muito na área cultural. Um dia o Mir veio aqui em casa e disse assim: a gente quer você como diretora do Museu de Arte. O Laus está saindo, tu tens entrada no PMDB, porque eu tinha sido vice-presidente da executiva da executiva provisória do PMDB, membro criador do PMDB Mulher, Juventude do PMDB, enfim. Tu tens entrada com o Luiz Henrique e a gente segura a tua onda. Eu disse: Mir, isso é uma loucura, porque primeiro que eu não sou expert em artes plásticas, segundo que eu não tenho paciência de lidar com as vaidades de vocês e eu não vou falar isso com o Luiz Henrique. Mas ele insistiu muito, voltou aqui, não, os outros artistas concordam, porque aquilo era um ninho de abelha, assim, né, de gafanhoto, sei lá. É uma categoria muito crítica, muito egocêntrica, e eu ia me meter uma menina ali naquele meio. Mas eu pensei, e fui lá conversar com o Luiz Henrique, eu pensei o seguinte: eu tenho uma visão popular de arte, sempre me guiei naquela época nos centros populares de cultura da UNE, que foram extintos, mas que criaram, onde nasceram os teatros de arena, e aí era numa direção totalmente distinta do que o Mir possivelmente pretendia que eu fizesse. Mas eu pensei o seguinte: a gente não vive num mundo onde tem a condição de se fazer só isso ou só aquilo. Os artistas precisam vender, e quem vai comprar a obra de arte não são as pessoas que não têm dinheiro. Eu sou obrigada a fazer uma gestão que permita que o seu trabalho seja comprado. Aí eu fui conversar com o Luiz Henrique no gabinete dele e quase matei ele do coração. Ele ficou nitidamente desconcertado. Ficou desconcertado porque não tinha condição de me dizer não, mas ficou muito inseguro de dizer sim. Imediatamente ele chamou duas pessoas: o Marcos Wemuth, que era secretário de Finanças da Prefeitura, e o Dilson Briski, secretário de Planejamento, mas éramos companheiros de partido, era uma equipe bacana e tal. E ele perguntou: olha, Marilis veio aqui e ela quer ser diretora do Museu de Arte. O Wemuth disse: maravilhoso, resolvido o teu problema, Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique parece que ficou assim, aliviado. E ele disse: eu estou saindo, mas o Violantino, eu vou conversar com ele para te nomear, porque não vai ter tempo, etc. E assim foi. Eu fui nomeada e fiz um trabalho, modéstia à parte, muito legal. Honrei inicialmente a programação que o Harry Laus muito competentemente havia feito e prossegui. Foi nessa época que nós ampliamos o museu, nós democratizamos muito ele, com as festas ao ar livre. Fomos nós que começamos, eram 12, 15 horas de festas, os artistas pintavam ao ar livre,
nós permitimos 4 grupos de teatro para ensaiar no MAGE, demos aula de teatro com a Hilda Mello, do Rio de Janeiro, fizemos muitas oficinas, as festas eram o dia todo com música, teatro, os artistas pintando painéis de 6x3 ao ar livre, oficinas, as crianças brincando fazendo tapetes de serragem colorido, enfim. E continuamos com os vernissages, que eram os que traziam o público capaz de comprar obras de arte. Passado 2 anos e meio, aquilo já tinha resolvido para mim. E eu queria estudar, queria fazer mestrado em teoria da literatura. Numa das exposições, o Luiz Henrique foi e me cumprimentou, disse: olha, tua gestão está muito bonita, estás fazendo uma coisa. Eu disse: pois é, mas eu estou saindo do museu, eu quero estudar. Isso em que ano, Marilis? Isso era em 83, 84. Tá. Aí ele me perguntou: e por que você não vai chefiar meu gabinete? Eu disse: mas eu quero estudar. A UNB tem um baita curso, um baita mestrado, mas como é que eu vou estudar? E ele me convenceu, leia-se, me mentiu, porque a 3ª vez que eu falei para ele: deputado, eu posso começar a fazer meu mestrado. A 3ª vez que eu falei para ele, ele olhou para mim e perguntou: que horas? Porque nós trabalhávamos no gabinete em 3. Isso em Brasília, né? Brasília. O Marcelo, um office boy, o motorista Geraldo Cotrim e eu. E eram 24 horas, porque o gabinete do Luiz Henrique, a Câmara apagava e o gabinete do Luiz Henrique ficava aceso e a gente trabalhando. Bom, como eu era militante política antes de qualquer coisa, eu avaliei o seguinte: a gente está fazendo um trabalho tão fantástico e é mais do que um mestrado isso para mim. O momento do Brasil era muito particular, né? Então eu reconsiderei e fiquei, não me arrependi. O Luiz Henrique, que tinha medo de me contratar, me mandou no dia 7 de fevereiro de 83 uma cartinha assim: prezada Amarilis, quando briguei, mentira dele, para que sua indicação se efetivasse, sabia que você poria alma neste trabalho. Sabia que o museu não ganharia uma simples diretora burocrática e mera cumpridora de normas e horários, mas alguém que lhe daria substância. Meus parabéns pelo relatório. Ele retrata o trabalho cultural que fizeste, trabalho de abertura e projeção. Soubeste trabalhar no sentido de que o museu não é uma coisa estática. Removeste o mofo e o bolor que estereotipa essa palavra, fazendo-nos mudar a apreciação semântica do substantivo museu, que sob as tuas mãos, como aliás já vinha fazendo Lausa e a média dele, uma coisa dinâmica. Parabéns, forte abraço do Luiz Henrique. Como é que era a tua relação com ele, Amarilis? Eu te diria que a minha relação com o deputado Luiz Henrique era uma ligação de intimidade de alma. Ele sabia o que eu pensava e eu sabia o que ele pensava. Nós tínhamos, assim, carinho, respeito,
um pelo outro, mas eu tinha muito mais uma ligação de afetividade mais com a Ivete do que com ele. Embora cansei de ouvir, quando subia num palanque, essa aí é a amante do Luiz Henrique. E ouvi isso até de mulheres de parlamentares, para mim. Mas o Luiz Henrique sempre teve muito respeito comigo, mulher, e a nossa ligação foi uma ligação de companheiros que tínhamos, em determinado momento, o mesmo objetivo, né? Eu acho que ele me ouvia bastante, tanto que nas diretas, quando já foi para se discutir efetivamente a eleição direta, ele chega um dia no gabinete, umas 7h30 da noite, encosta na entrada e diz assim para mim: não vai ter diretas. Eu fiquei indignada e perguntei: mas por que, deputado? E ele me disse: não tem acerto. Eles não abrem mão do colégio eleitoral. São inseguros, evidentemente. Eu disse: não, mas não, a gente não pode decepcionar a expectativa de milhares de pessoas na rua. Não é assim. Mas o que eu faço? E eu falei: resiste. Como? Tem um grupo que eu tenho certeza que não aceita eleição em colégio eleitoral. Aí ele falou para mim: você sabe quem é? Então chama uma reunião lá em casa amanhã de noite. E eu chamei essa reunião e ele falou: e vá. Então foram parlamentares, se eu não me engano, 35. E nessa noite foi criado um movimento, um grupo chamado Grupo Só Diretas, que mudou toda a configuração da correlação de forças no Brasil. O PMDB autêntico ficaria de fora do governo, qualquer que fosse, certo? No colégio eleitoral. Mas aí esse grupo ele se ampliou. Parece que foi para 61 pessoas, 61 parlamentares. O que aconteceu? O nosso gabinete aí virou a cereja do bolo. Tancredo Neves, doutor Ulisses, desesperados atrás do Luiz Henrique o tempo todo. Isso mudou a correlação de forças, por quê? Porque esse grupo inviabilizaria a eleição em colégio eleitoral. Então, teria que se fazer algum acerto para que eles participassem do governo, para dar uma cara mais progressista, porque senão não ia ter colégio eleitoral. E foi aí que foi composta essa chapa, com o Tancredo na cabeça e o Sarney de vice, contra o Paulo Maluf no colégio eleitoral. E, claro, uma aliança, mas enfim, a gente não teve o Paulo Maluf presidente do Brasil. Também não teve o Tancredo. Imagina que o Tancredo era relativamente... não era progressista, ele era conservador. Mas isso era demais para eles, para o governo militar, né? Então... eu acho que nessas e outras vezes ele me ouviu bastante, sempre quando tinha
pessoas por perto, ele dizia: vou votar, vou perguntar para minha patrulha. E olhava para mim muito na liderança, assim, como é que eu voto? Eu ria, deixa de ser demagógico, deputado, o senhor sabe perfeitamente em que votar, né? Então era uma ligação assim, ele viu em mim, sentiu muita confiança, porque tinha muito homem ciumento, que eu era uma menina ainda e mulher, né? Mas ele sempre me bancou, né? Porque ele sabia que eu era muito séria e assim, levava para frente, né? A primeira campanha que eu fiz para ele, coordenando, foi em 86, ele foi o parlamentar mais votado no Estados e nós não tínhamos dinheiro nenhum. Eu subia no fim do dia, todo dia na mesa, para fazer um discurso para as pessoas que estavam indo ali pedir coisas, para explicar que isso não era assim, que não era deputado federal e queria ser constituinte, era para melhorar a vida de todos e não resolver problema de um e outro. Mas mesmo assim, eu sempre ainda, para resolver o meu problema desesperador, de problemas seríssimos, arranjava algumas consultas gratuitas, uns óculos na Ótica Boa Vista, para acudir um pouco as pessoas, né? Então, mas fora isso, a gente fez política mesmo. Eu estou lendo aqui uma carta que eu recebi do Alcides Bus, que foi meu professor, um dos maiores poetas de Santa Catarina, que me conta na sua carta de 1982 o seguinte: atualmente estou relendo as cartas a um jovem poeta do Rilke. Se você ainda não as leu, não deixe de fazê-lo. São valiosas. Veja o que diz a respeito da sexualidade há 80 anos atrás, em 1902. Talvez os sexos sejam mais aparentados do que se pensa. E a grande renovação do mundo talvez resida nisto. O homem e a mulher, libertados de todos os sentimentos falsos, de todos os empecilhos, virão a procurar-se, não mais como contrastes, mas sim como irmãos e vizinhos, a juntar-se como homens para carregarem juntos, com simples e paciente gravidade, a sexualidade difícil que lhes foi imposta. Essa é uma dificuldade que eu tenho hoje, porque os jovens não refletem mais. E os movimentos de gênero são estúpidos, são de fight, de briga com o próximo. E não é essa coisa que o jovem tem que fazer, de sexos, de gêneros diferentes. Tem que se unir para fazer desse mundo melhor. Querida Marilis, um beijo da mamãe. Estou hoje totalmente sozinha em casa. Aliás, a Ataua está comigo, que era a minha cadelinha. O único bicho que eu tive, não quero nunca mais ter, porque a gente sofre. Seu pai viajou cedo para Itapema e eu não fui com ele, por não estar muito disposta.
Arlene deverá viajar amanhã para Porto Alegre com a Fárida. Ficarão na casa de uma amiga da Fárida até domingo, retornando à noite. Aqui em casa, filha, tudo normal, somente a diferença é que estamos a sós e sentimos a falta de todos vocês. Porém, o pai e a mãe se sentem felizes por termos os filhos que temos. Entendemos também que cada um de nossos filhos deve encaminhar-se para um futuro estabelecendo sua própria vida, e cada passo de melhora e realização na vida de cada um nos deixa feliz. Se a saúde o permitir, dia 2 de junho, o pai e eu estaríamos em São Paulo no casamento do Maurício. Me conte um pouco do seu dia a dia, filha. Já fez amizade? Tem conhecido alguma coisa interessante? A mãe torce e reza muito para que o nosso Júnior, o meu irmão, tenha sucesso no concurso que irá prestar. Acredito que definiria o seu futuro com tranquilidade para que ele também e para ele e para nós. Ariane está estudando muito. Ela quer mesmo recuperar o que atrasou. Coitada. Diz Arlene que ela precisa tomar muitas vezes calmantes para poder prestar provas. Ela é professora da UFSC hoje. Nem tudo que pensamos e fazemos, pensamos certo, não é, filha? Amarilis, você conhece o poeta Milton Marques? Eu não me lembro dele. Ele me mandou uma bonita poesia com dedicatória também muito bonita, mas eu não me lembro dele. Bem, filha, o papel está chegando ao fim, nós todos aguardamos com muita alegria sua visita, desejamos que tenha sempre boa saúde e que durmas bem à noite, porque sempre tive dificuldade de dormir. Com saudades, um grande abraço e beijo da Mami. Bonito. Que ano foi? 1984. Vamos lá tomar um cafezinho, Sal? Então, vamos embora. Tua xicrinha aqui. Por exemplo, eu vivi num período que muita coisa mudou, né? Transição entre a ditadura e o Estado democrático, depois a nova Constituição, e com ela vieram todas as outras coisas, né? Criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Luiz Henrique foi o segundo ministro de Ciência e Tecnologia. O Renato Archer foi o primeiro, e a criação do Ministério já foi um resultado daquilo que eu falei sobre a correlação de forças que o Grupo Só Diretas imprimiu a primeira eleição depois que termina a ditadura militar, que é a eleição no colégio eleitoral, né? E sempre com uma necessidade de compor. Mas eu vejo que a necessidade de compor, ela não chegava aos extremos como hoje, sabe? Por exemplo, quando o Luiz Henrique se sentiu desconfortável com a posição do Sarney, porque o Luiz Henrique era a favor de reserva de mercado
para a área de tecnologia da informação, né? E o governo, não, que era um governo, o Sarney veio de um governo que foi super entreguista, né? E uma reserva de mercado não combinava com o que se imaginava de saudável. Hoje, eu vejo que ele estava corretíssimo. Por exemplo, a Amazon ficou, acho que, algumas horas ou 2 dias, acho que foram algumas horas, e 3 empresas que dependem dela, ficou fora do ar, que dependem dela, ficaram totalmente sem condição de trabalhar. Então, as data centers nacionais certamente já seriam uma realidade no Brasil se a gente tivesse tido uma reserva de mercado que fosse singela, que fosse, né? Mas tudo isso foi feito compondo, né? Principalmente na área da fazenda. Eram economistas do MDB, o Gonzaga Beluso, a Maria da Conceição Tavares. Era uma equipe bem interessante, né? Luciano Coutinho, com quem eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, e também trabalhei com o ministro, depois chanceler do governo Lula, Amorim, né? Celso Amorim. Mas enfim, foi sempre, como é sempre o bastidor, são acordos e tentativas de viabilizar avanços, sempre o lado mais à esquerda tendo que se esforçar muito, porque para quebrar essa barreira da lógica neoliberal é muito difícil. Eu estava muito exausta, literalmente, fisicamente, de ficar vivendo o tempo dos outros, né? Das 9 da manhã às 9, 10, 11 horas da noite. Por sorte, não existia uma coisa chamada celular, porque senão seriam literalmente 24 horas por dia. Pelo menos naquela época, que era um período de transição muito grande, que as coisas estavam mudando muito. E eu estava exaurida e já começava a me desiludir, porque a coisa bonita, cheia de perspectivas, tinha sido superada, né? E eu vejo assim, o poder, ele é uma coisa sedutora e perigosa, porque há todo um envolvimento que o poder dominante, o poder econômico faz em relação a quem tem poder político, que se você não tiver muita convicção e muita honestidade, você sucumbe. Então eu comecei a ver algumas sucumbências e isso começou a me perturbar. Eu deixei de trabalhar com Luiz Henrique em 1990, porque acho que o projeto dele não me incluía mais. Eu fui para a liderança do PMDB dar assessoria para a liderança e trabalhar com o orçamento da União, que começava a ser existir numa comissão de orçamento da Câmara para emenda, para que o Congresso emendasse o orçamento. Porque o orçamento da ditadura militar era uma peça impositiva e eles davam para quem quisesse. Eu hoje questiono até essa democratização do orçamento, porque eu acho que o brasileiro, o ser humano, ele não é
preparado para a honestidade, infelizmente, né? Então, hoje eu questiono muitas coisas. O que é democracia? Democracia é todos votarem, é todos participarem? Não em todas as instâncias. Que a democracia, acima de qualquer coisa, é todos poderem acessar, todos poderem participar, né? Um votinho tem um peso, mas na atual conjuntura nem sei que peso é esse, né? Bom, mas aí eu comecei a pensar o seguinte: acho que está na hora de... Eu nunca roubei, eu nunca fui seduzida por essas coisas, e quero dizer que fui bem assediadinha, né? Tive algumas das agendas bem caras, né, na mão, mas nunca sucumbi a isso. Bom, me encheu a paciência. Um dia estou eu no Ministério da Agricultura conversando com os técnicos lá, que eu fui lá atrás de ver como é que estavam os projetos de umas prefeituras da Bahia, porque eu já trabalhava com a liderança do PMDB e era líder o Genebaldo Correia, né? E falei com eles: eu não suporto mais fazer isso, eu acho que eu vou exportar fruta. Estava começando aquele projeto no Rio São Francisco e achei aquilo encantador, e nós conversando, e cheguei na Câmara e falei isso numa roda, e estava o presidente da Comissão de Orçamento, o Dr. Cid Carvalho, que era muito amigo e da turma do Ulisses Guimarães, depois foi cassado por conta da Comissão de Orçamento, naquele evento dos 7 anões, né? Dos anões do orçamento. E ele falou para mim assim: não, Amarilis, você não faça isso, fruta é uma coisa perecível. E me convenceu a considerar a possibilidade de levar madeira brasileira para a Europa. E eu comecei a investir um dinheiro para aprender isso e cometer esta loucura, este devaneio. Por quê? Imagine que há 30 anos atrás, se hoje o empresário brasileiro não gosta de gastar dinheiro para se adaptar, principalmente na agroindústria, se adaptar à demanda, etc., imagina o que era isso há 30 anos atrás. Então, eu tive muitos clientes fazendo tudo por telefone, fax na época, e só que assim, eu vendia e o meu fornecedor aqui não adaptava, não tinha o menor interesse de adaptar o seu produto à demanda, né? Mas eu trouxe, enfim, gastei mais uma vez, contribuí com o meu país, porque o que eu trouxe de importadores para cá, da Espanha, Japão, Dinamarca, o que sobrou disso, viajei bastante, gastei muito dinheiro e trouxe muitos produtos para o Brasil que hoje são utilizados e que aqui ninguém sabia que existia, né? Técnicas e enfim. E aí eu saí de Brasília e fiz essa tentativa, mas estava aqui. Antes de sair, na casa do presidente do Congresso, eu conheci o dono da Secrisa. E o senador Humberto Lucena disse para ele: esta menina
está querendo largar Brasília, jogar toda a sua vida, ela é uma competência e quer ir para a iniciativa privada. E aí ele me perguntou: o que você quer fazer? Eu disse: eu quero morar na Europa. Aí ele me disse: vou fazer minha diretora de exportação te chamar. Eu não acreditei. Está ótimo. Vim para cá e um belo dia ela me liga, Marlene Romano, me chamando para ir a Criciúma fazer uma entrevista. Eu disse: vou. Fui, disse para ela que eu queria ir para a Europa. Ela disse: olha, nós estamos abrindo no Mercosul, em Buenos Aires, um escritório da Secrisa. Eu fiquei 2 dias lá, 2 dias e meio fazendo testes, etc. Não me lembrava mais de nada, de matemática financeira, essas coisas, mas fiquei internada lá, fui para fazer uma entrevista e fiz uma bateria de testes. Ao final ela disse: Amarilise, eu acho que você é interessante para a gente, mas você não tem prática nisso. Nós estamos abrindo a Secrisa em Buenos Aires, eu te coloco em Buenos Aires, se em 2 anos você fizer sucesso, eu te ponho na Bélgica. E saí de lá com isso acordado. Chego aqui, o Geraldo Walter, sócio do Nizam Guanais na DM9, tinha me ligado perguntando se eu queria fazer a campanha do Jaime Lerner. E a oferta que ele me fez foi irrecusável, porque eu pensei: é muito dinheiro em pouco tempo, eu vou botar na minha empresa de exportar madeira. E o pai da minha filha, com quem eu namorava, etc., também tinha muita vontade para a Europa. Eu pensei: é um jeito de a gente ir. E foi o que eu fiz. Preferi ir para a campanha do Lerner, que foi uma experiência muito interessante. Tem até uma cartinha aqui do José Roberto Berni, porque o Geraldo Walter e o Berni já morreram, que era da DM9 institucional. E termina assim: saiba que você muitas vezes foi paradigma de nossas decisões, inclusive as do Geraldão. Somos vitoriosos agora e sempre. Então, eu sempre fui briguenta, né? E vamos ultrapassar esses paradigmas de trabalhar só com pesquisa. Vamos provocar esse pessoal e vamos entender o que eles estão dizendo e dar uma solução para o que eles querem. E foi nesse sentido que eu trabalhei nessa campanha. Viajava com ele, com o candidato, muitas vezes, pelo Paraná inteiro. Já tinha trabalhado na campanha do Dr. Ulisses para presidente, foi destruído pelo próprio PMDB, né? Então, aí eu fui com o Marcos, o pai da minha filha, que faleceu há 3 meses, que era uma pessoa muito interessante, e fomos para a Europa. E aí se confirmou aquilo que eu contei antes. Os caras não queriam, os empresários daqui não tinham nenhum interesse. E quando você mandava alguma coisa para fora, eles mandavam com tamanhos diferentes. Isso não dá para um país que a mão de obra é caríssima, cortar todas as madeiras de novo, não tem espaço para armazenar. Enfim, eu pensei: chega, não dá. E aí comecei
a importar algumas coisas. Artesanato, queria ver como é que era. Importei artesanato da cerâmicas de Portugal, Espanha, Itália, depois Indonésia, depois México. E aí começou nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar com política, para chefiar a campanha, para chefiar o gabinete do Sérgio Silva, do PMDB também, e eu fui chefiar em Florianópolis. Ele era líder do PMDB na Assembleia, é tio do nosso prefeito hoje. E eu voltei a Lida. Ele depois tentou ser candidato a deputado federal, numa campanha horrível, e eu sabia que ia ser mal sucedida. Perdeu por muito poucos votos, por teimosia, não dele, e alguns membros da família dele. E aí eu fiquei em Florianópolis, depois chefiei o gabinete do Jaime Duarte, que era um colega meu de faculdade, que eu chamei para a política. Ele virou deputado estadual, secretário de Justiça e Cidadania. Eu fui com ele e aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu estava na minha licença maternidade ainda. Minha mãe adoeceu. E adoeceu de uma forma muito triste, muito terrível. Eu larguei tudo e voltei para Joinville. Aí fiquei um tempo me dedicando a eles, e com atividades, eu fiz uma empresinha de camisetas promocionais. Eu vendia camiseta de política na época, assim, eram milhões, eu enchia carretas, né? E aí, em 2007, o Rodrigo Bornaut, que era vice-prefeito, veio aqui em casa me convidar para ser chefe de gabinete dele, e depois, primeiro me chamou para ser gerente de patrimônio, ensino, patrimônio e arte da Fundação Cultural. Ele era vice-prefeito e presidente da Fundação Cultural. E eu aceitei. Estava muito cansada, sozinha na minha luta aqui, neném pequeno, pais doentes. Minha mãe já tinha falecido, meu pai daí ficou. Foram 13 anos de bastante dificuldade. Fui para a Fundação Cultural, nós inauguramos lá a Estação da Memória. Eu solicitei o tombamento do 62º Batalhão de Infantaria e do Moinho. O Moinho foi tombado e o batalhão não. É uma pena, porque se um dia os militares saírem daí, nós teríamos a grande oportunidade de fazer o que nós não temos em Joinville, que é um parque da cidade. E aí, depois o Rodrigo Bornaut, depois eu fui chefiar o gabinete dele na vice-prefeitura, e ele saiu candidato a prefeito, não ganhou. Nós apoiamos o Carlito para prefeito, e eu fui gerenciar uma área de projetos na Fundamas. E aí, já bem cansadinho, eu pensei, vou fazer um concurso que eu não preciso estudar, mas eu estou me aposentando, e aí eu vou complementar o meu salário, porque eu
não posso viver com essa aposentadoria. E foi aí que eu entrei na UFSC. Mas a parte mais bonita da minha vida é a de estudante. Eu vou pegar as fotos. Há algumas que eu achei, tá? Tá bom. Luiz Dias, que faleceu. A UNE ia ter seu primeiro congresso em 80 e nós fizemos o nosso encontro, encontro catarinense de estudantes, o primeiro, preparativo para o encontro da UNE. O Clóvis está em Brasília, no PNUD, eu acho. Eu aqui. E nesse meio tempo aconteceu uma coisa chamada a Novembrada. A visita do presidente Figueiredo a Florianópolis. Aqui eram as nossas assembleias, que eram as entidades do estado inteiro, votavam, participavam. Deixa eu ver o que é isso. Estatuto da OCE. Isso aqui foi o primeiro cartaz do primeiro encontro de estudantes. Lindo, né? Achei maravilhoso, ó. Uma criancinha. Isso aqui não ao pacotão, eram pacotes que o MEC jogava na nossa cabeça, tentando transformar a universidade pública em paga, né? Aqui a gente sempre convencendo um guardinha lá na UFSC, que era por reitor nomeado pela ditadura, a ficar do nosso lado. Isso aqui já é o Nelson Vedequim e o Mota, que eram os advogados do pessoal que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional pela Novembrada. Ó. Eu estou muito preocupada, porque eu acho assim, eu trabalho dentro de uma universidade, que é onde no Brasil se produz ciência e tecnologia e se entrega para a sociedade, para o meio produtivo, esses recursos.
que nunca caminharam com tanta rapidez, né? Eu tenho para mim que o conhecimento é um patrimônio coletivo da humanidade. Ele foi acumulado ao longo da história do homem, antes da Idade da Pedra. Ele não pode ser apropriado por uma ou outra pessoa, como hoje está caminhando para acontecer, como nunca na história da humanidade, né? As Big Techs hoje, elas começam a controlar absolutamente tudo. Então eu comecei a ver que isso daí é um processo perigoso, né? Elas vão controlar todo o conhecimento do planeta, a vida de todas as pessoas, conhecerão as íris, as peles, o tipo sanguíneo, as digitais, ou seja, não existirá mais nenhuma independência do ser humano. Isto é prisão. Isto é ditadura, né? E, em contrapartida à produção de ciência, a universidade está quieta, ela está dando de bandeja, cobrando muito baratinho a inteligência dela. O futuro do trabalho, que há de ser do futuro do trabalho. Eu estava vendo um podcast hoje, produzido pelo Saulo, e que é levantada a questão da China. O que é a China, né? Eu acho que a China tem claro o seguinte: é um país cada vez, talvez o mais tecnológico do mundo hoje, mas tem bem claro o objetivo de melhorar a vida do seu povo, né? Tirou o povo de um período praticamente feudal, há 80 anos atrás, e sim, foi um processo de escravização do povo, escravização estratégica. A China foi escrava do mundo por muitos anos, muitas décadas, para começar hoje a poder distribuir melhor o que está ganhando. Mas eu acho que isso é uma coisa particular da China. Isso não vai acontecer no Brasil. A gente, mesmo porque a globalização é um fenômeno que tira uma coisa que é o pertencimento de nação. Essa é um internacionalismo que eu particularmente sempre achei importante. Ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Porém, do ponto de vista econômico, os países mais dependentes, como é o nosso, poderão sofrer bastante. E eu acho que a gente não tá se preparando para isso. A juventude não está se dando conta, como a juventude da minha geração, que participou profundamente, brigando, dizendo que queria, impedindo isso, impedindo aquilo. Não era qualquer lei que passava assim, no silêncio. Hoje é uma alienação. A juventude aceita tudo, não toma sequer conhecimento por uma coisa que era para ser maravilhosa, que é a internet, com a possibilidade de um hipertexto construído pela humanidade toda.
mas não está sendo assim. Então eu tenho bastante medo do que vai ser a hora que todos nós formos substituídos pela inteligência artificial, por robôs, etc, etc. O que vai acontecer? Eu ouvi esses dias que a próxima pandemia vai matar não sei quantos milhões de pessoas. Será que é isso que está se armando para assegurar que todos tenham alguma coisa? Matar as pessoas, matar a população do mundo para garantir que alguns sobrevivam? E é um contrassenso isso também, porque, por exemplo, os vigorosos capitalistas não existem sem consumo. Então, que mundo triste que virá, né? É uma incógnita para mim. Será um não admirável mundo novo? Alguma coisa assim. Show, minha amiga, show. Tu gostou? Eu tô meio perdida, assim.